Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos implementar alguns ajustes na interface gráfica da nossa aplicação para controlar o fluxo da exibição da forma de pagamento, que é a finalização do pagamento, e também para a exibição da identificação do usuário, para que a gente possa permitir o cadastro e posteriormente o controle de login. E nós temos aqui na nossa aplicação, no nosso header, apenas um ícone que acessa o carrinho. A gente não tem um ícone que identifica o usuário, porém nós vamos fazer a adição dele ainda nesta aula. Então nós vamos fazer aqui o seguinte: primeiramente eu preciso fazer um ajuste que é super importante. Quando eu clico no ícone do carrinho, eu já acesso imediatamente as informações do carrinho, mesmo que o carrinho esteja vazio, e eu consigo continuar para uma outra etapa, e isso aqui não é algo muito interessante. Então a gente tem que começar a criar algumas restrições de acesso a algumas áreas do sistema, conforme as informações forem sendo preenchidas. Então o primeiro ajuste que nós vamos fazer é o seguinte: eu não quero permitir o acesso ao carrinho de compras se ele estiver vazio. Quando eu clicar aqui, se ele estiver vazio, não vai abrir. Só vai abrir se eu tiver um item ou mais. Então eu posso fazer esse controle de uma forma simples. No nosso arquivo de script, nós temos um escutador de eventos para o nosso BTN carrinho. O código está lá por volta da linha 30, 31. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando e ocultando elementos para poder mostrar ali a minha seção correspondente ao carrinho quando eu clico no botão. Só que eu preciso fazer uma verificação simples. Eu vou recortar todas essas ações e vou fazer uma verificação super simples. Se o número de itens, se o conteúdo que tem dentro do HTML dele for maior do que 0, é sinal de que tem um número 1, 2, 3... Então é sinal de que tem algum produto que foi adicionado. Eu estou fazendo uma verificação simples. Se o número de itens, o conteúdo dentro dele for maior do que 0, então eu quero que sejam mostradas as informações. Se não, ele não faz nada. Indo lá para o nosso código, vou atualizar. Percebam que se eu clicar aqui, não abre o carrinho. Eu posso clicar, ele não abre. Agora eu vou clicar num tênis, escolher o tamanho, adicionar o carrinho. Observem que apareceu o número. Vou voltar para a página home, clicando na logo. Tem um item aqui no carrinho, então se eu clicar, eu consigo acessar o carrinho. Então eu volto, consigo acessar sem problema. Então esse é um dos primeiros ajustes que a gente precisa implementar nesta nossa aplicação. O segundo ajuste é correspondente à exibição de um ícone para aparecer aqui ao lado. Eu quero que apareça um ícone de usuário aqui ao lado do nosso carrinho. Então se a gente acessar o link lá do Material Design, lá do Google, tem lá, se você pesquisar por user, existem vários. Eu escolhi o ícone Account Circle e eu vou trabalhar com esse spam para poder inserir dentro do nosso HTML. Então é relativamente simples. Eu vou só pegar o código, copiar aqui para colocar no nosso HTML. Lá dentro do nosso HTML, nós temos, por volta lá da linha 23, uma div com a classe BTN carrinho, que tem um spam do nosso carrinho, com um spam que mostra o número de itens. Eu quero que o usuário apareça em seguida, então vou dar um Enter aqui, Enter, Ctrl V para colar. Percebam que eu coloquei aqui basicamente uma tag spam com a classe Material Symbols Outlined, com o nome Account Cycle. Feito isso, se a gente for observar a nossa aplicação, agora já aparece um íconezinho aqui de usuário. Percebam que ele já aparece aqui. Porém, é interessante que a gente faça aqui alguns pequenos ajustes no nosso CSS. Vocês já vão já entender o porquê. Eu vou clicar aqui num produto, escolher um tamanho, vou adicionar. Percebam que o número de itens, ao invés de ficar no carrinho, ficou no ícone do usuário e não no ícone do carrinho. E isso aqui está acontecendo por uma situação que é relativamente simples de se solucionar. Então, indo lá para o nosso código, aqui dentro do HTML, prestem bem atenção, dentro do HTML, esse spam que tem o Shop Cart e o spam número itens, isso daqui tudo tem que ficar dentro de um container. Eu tenho que acomodar isso dentro de um container para dizer que ele faz parte de um grupo de informações. Então eu vou selecionar esses dois spams, recortar, vou criar uma div e vou colar esse conteúdo lá dentro. A mesma coisa eu posso fazer para esse outro spam que é do nosso usuário. Eu vou recortar, vou criar uma div e vou colar o conteúdo dentro. Observem, eu criei uma div para colocar o spam, que é o ícone, e o spam, que é o texto, basicamente. Aqui na div, na primeira div, para eu poder criar uma diferenciação, facilitar a formatação, eu vou definir uma classe para ela, btn, underline, underline, carrinho, underline, ícone. Observem, eu coloquei aqui btn, underline, underline, carrinho, ícone. Coloquei uma classe, assim fica mais fácil para a gente poder trabalhar. A mesma coisa eu posso fazer lá para baixo. Class, btn, underline, underline, carrinho, só que aqui é user, que é de usuário, que é da minha conta. Eu posso, inclusive, acrescentar mais um spam para poder colocar
posteriormente, por exemplo, o nome do usuário, se ele tiver logado, acrescentar, substituir por um link. Isso daí não tem, vou colocar aqui para que vocês possam ver que dá para a gente colocar mais informações e não vai ficar bagunçado. Percebam agora que apareceu aqui o ícone, o carrinho, o ícone do usuário e o outro ícone. Ficou meio bagunçado, porque ficou um abaixo do outro. Mas a gente quer que eles fiquem um ao lado do outro. A gente vai ter que fazer um ajuste. Para isso, percebam aqui. Na nossa divisória, nós temos uma classe chamada btn_carrinho. Essa btn agora tem duas divisórias, que é o btn do carrinho, que é o ícone mesmo, e o ícone do usuário. Então, basta a gente fazer a formatação CSS do btn carrinho. Então, lá no CSS, nós já temos uma classe chamada btn carrinho, que está por volta lá da linha 50. Ela está com um position relative. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é dizer que ela tem um display flex. Percebam, coloquei aqui display flex, isso já vai resolver muita coisa. Percebam que os ícones já ficaram um ao lado do outro. Outra coisa que é super importante é você entender, tá, fiz aqui a formatação, tá display flex, tudo beleza, tudo legal. Agora, se eu quiser fazer formatação do ícone mesmo, tem o ícone e o span, eu tenho que trabalhar com esse seletor aqui, que é o btn carrinho ícone. Então, percebam aqui um detalhe. Já fizemos as organizações que eram necessárias de agrupar as informações dentro de containers. Acomodar para dizer que faz parte de um mesmo conteúdo. Eu quero dizer que esta divisória ela é formada pelo número de itens e pelo ícone. Beleza, fiz isso, só que se eu ainda for lá, colocar um produto, adicionar o carrinho, percebam que agora o número continua aparecendo ainda lá no canto direito, porque ele não sabe quem é o elemento pai dele. Então, aqui é super simples, pessoal. A gente tem que mexer só um detalhezinho do CSS. Como a posição desse nosso span aqui ela é absoluta, ela está com position absolute, o elemento pai tem que ser relative, ou seja, o btn, underline, carrinho, ícone tem que ter um position relative. É só isso basicamente. Eu vou pegar, copiar aqui só o seletor, vou vir aqui embaixo, ponto, vou colar, vou dizer que eu tenho que trabalhar com um position relative. Prestem bem atenção, eu adicionei basicamente só essas linhas aqui de código, da linha 52 até 57 é a que a gente adicionou basicamente de código até agora. Salvei, observem que agora o íconezinho já aparece na posição certa, só para mostrar que eu vou apagar, vou adicionar um outro produto, adicionei, observem que agora já aparece tudo na posição bem certa e bem correta, sem maiores problemas, tudo bem? Uma outra coisa que é importante destacar para vocês devem ter percebido que esse íconezinho aqui está pequeno, percebam, ele está pequeno, e esse texto está um pouquinho para baixo. Se você quiser fazer uma formatação CSS disso aqui, você pode fazer sem problema. Você pode fazer a formatação do seguinte seletor. Nós temos aqui a classe btn carrinho user, tá? btn underline carrinho user. Aí você pode vir lá no CSS, ponto, btn underline carrinho user, colocar display flex, align items center. E observem que o conteúdo já ficou alinhado, tá tudo beleza, tudo bem certinho, não tem maiores problemas aqui. Então a parte de ajustes iniciais aqui da tela a gente já fez, que é restringir o acesso ao carrinho, permitindo o acesso somente se tiver um item ou mais. Então se tiver, eu clico no ícone do carrinho, eu consigo acessá-lo sem maior dificuldade. Se eu clicar e ele não tiver nada, eu não vou conseguir acessar. Se eu clicar e ele não tiver nada, eu não vou conseguir acessar. Outra coisa que é importante você entender é que esse ícone de usuário, ele vai permitir que, se eu ao clicar aqui, eu tenho que abrir uma seção que identifique se eu estou logado ou não. Se eu não estou logado, se eu não tenho uma seção de usuário ativa, eu tenho que fazer um login ou tenho que me cadastrar e logar. Para aí sim, eu estar identificado e autorizado a ter acesso a vários recursos dentro do sistema. Então a gente vai trabalhar isso mais para as próximas aulas. Eu só coloquei aqui para poder facilitar já o nosso trabalho para as aulas seguintes. Ainda com relação ao ajuste do ícone, eu quero que vocês percebam aqui o seguinte. Então percebam que quando eu passo a seta sobre o ícone, ele muda aqui de cor e isso não acontece aqui com o ícone do usuário. Isso aqui é uma formatação do CSS que nós já fizemos em aulas anteriores. Então o nosso ícone do carrinho, que é o Shop Cart, ele tem a classe ícone. Ele tem a classe ícone nele, no span dele. Então eu vou colocar no span também aqui, ó, nesse span, eu vou colocar também aqui a classe ícone. Então eu só adicionei a classe ícone para o meu span aqui de account cycle. E com isso, agora observem, quando eu passar a seta, ele fica com cinza um pouco clarinho, tá? Então fica bem mais legal. E ele fica no mesmo tamanho do outro ícone, mantendo um padrão visual. O ajuste necessário para que a gente possa acessar o carrinho somente se pelo menos um item estiver adicionado nele, no carrinho, já foi feito. Um ajuste no nosso header para colocar o ícone de identificação do usuário
também já foi feito, inclusive com as formatações CSS. Só que agora é interessante a gente também abordar uma outra parte do nosso trabalho, que seria a seguinte: nós precisamos, após clicar no produto, escolher adicionar o carrinho, eu tenho aqui o início de uma compra, o início de um pedido. Então, quando eu clico aqui no botão continuar, prestem bem atenção, quando eu clico no botão continuar, nós estamos indo para a identificação. Se o usuário não está logado, ele tem que se identificar, ou seja, ele tem que se cadastrar para que o pedido dele tenha todas as informações necessárias para que o produto possa chegar caso ele faça o pagamento de forma correta e tudo mais e finalize de fato o seu pedido. Então, somente após esse preenchimento, quando a gente clica em finalizar cadastro, se a gente tem um preenchimento completo, correto disso daqui, o usuário identificado, cadastrado, é que a gente vai para a forma de pagamento, que a gente vai para a finalização, que eu coloquei ali basicamente um formulário simulando um pagamento de cartão de crédito. Porém, a gente pode mudar a ordem desse fluxo. A gente pode vir antes da identificação, a gente já pode ir para a forma de pagamento e depois para a identificação. A ordem da exibição dessas duas etapas vai depender da regra de negócio que foi estabelecida lá na reunião das equipes que fizeram o planejamento e a modelagem do sistema. Então a gente tem aqui esse desafio: ou muda a ordem ou mantém a ordem. Porque se eu for manter a ordem, eu preciso armazenar as informações desse usuário para saber que ele está identificado, para que eu possa seguir para o pagamento, para que eu possa finalizar o pagamento, para que eu possa emitir todos os dados correspondentes ao pedido e à compra dele. Então a gente tem que justamente estruturar toda a lógica por trás de manter guardados esses dados, sendo que a gente não está fazendo nesse sistema em nenhum momento controle de usuário, a gente não está fazendo controle de login, sessão de login, nada disso, a gente não tem esse controle. Então é interessante você atentar para esses detalhes, esses pormenores técnicos que a gente tem aí, que são alguns desafios que eventualmente você vai passar caso você não tenha as informações acerca de todas as regras de negócio. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui o seguinte: a gente pode, por exemplo, simular a seguinte situação. A gente pode armazenar esses dados como se eles fossem colocados no banco de dados. A gente pode fazer aqui um armazenamento utilizando o local storage, que é um armazenamento interno no browser. Não é a forma correta, a gente não faz armazenamento de dados pessoais, dados sensíveis, dados importantes localmente no browser. A gente vai fazer isso aqui só para a gente poder fazer um mock de dados, que é só um modelo de dados para a gente poder ver como funcionaria para as etapas seguintes. Então, após o usuário ser identificado, aí eu faço todas as ações ali para guardar essa identificação dele, todo esse dado que foi cadastrado aqui, para eu passar para a etapa seguinte, que é a finalização do pagamento. Então, lá no nosso arquivo do JavaScript, tá, deixa eu salvar aqui o HTML, eu não vou mais mexer em HTML, vou salvar aqui o CSS, não vou mais mexer no CSS, vou aqui para o nosso arquivo do JavaScript. Aqui no nosso arquivo do JavaScript, nós vamos precisar definir quais ações serão feitas quando a gente clicar no botão BTN finalizar cadastro e a gente tiver um cadastro correto. Eu vou fazer aqui Ctrl F e vou pesquisar BTN finalizar cadastro. Observem que aqui no meu código apareceu por volta da linha 294. Eu tenho aqui a seleção do BTN finalizar cadastro, eu tenho o escutador de eventos de clique, tenho a prevenção, tenho a validação e eu tenho aqui a parte de pegar dados. Observem que aqui da linha 302, mais ou menos, 302, 303, a gente tem aqui, ó, se eu tiver um formulário válido, eu faço aqui o console para poder pegar dados. Só que seria interessante que eu fizesse mais ações. Posso deixar esse console? Posso, sem problema. Por exemplo, eu posso armazenar esses dados de forma persistente. Aqui a gente vai fazer uma simulação disso utilizando o local storage. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: você vai digitar local storage, ponto, a gente vai setar um item para a gente poder armazenar os dados do usuário. O nome desse item eu vou colocar entre aspas, pode ser entre aspas simples ou entre aspas duplas, eu vou chamar de dados. Poderia ser dados usuário também, sem problema. E a informação que eu vou colocar dentro desses dados é exatamente as informações que eu peguei. Lembre-se que essa função pegar dados, ela retorna para a gente um objeto que traz todos os dados cadastrados do formulário. Só que eu não posso simplesmente colocar aqui, pegar dados. Se eu colocar assim, ele não vai vir num formato correto.
então eu preciso fazer um pequeno tratamento desses dados. Eu vou chamar aqui o JSON, ponto, vou fazer aqui o uso do stringify, aí sim eu vou dizer quem é que eu vou colocar num formato legível, o pegar dados. Percebam aqui, ó, pegar dados, eu vou receber um objeto, mas que não vai estar formatado bem bonitinho. Eu vou utilizar o stringify do JSON para poder fazer a formatação correta, para que os dados fiquem bem preenchidos, beleza? Então, eu vou fazer por enquanto só até aqui, só para que vocês percebam um detalhe. Eu estou setando um novo item no meu local storage, esse novo item vai se chamar dados, e ele vai armazenar os dados que eu estou pegando lá através da função pegar dados, que na verdade é o meu objeto que traz a informação sobre o usuário, beleza? Feito isso, eu vou fazer um teste lá no meu browser. Vou clicar aqui num produto, adicionar o carrinho, vou clicar em continuar. Eu vou fazer um preenchimento rápido aqui do formulário. Percebam, fiz o preenchimento, vou clicar em finalizar cadastro. Ao clicar em finalizar cadastro, observem que ele apareceu aqui um console da linha 304. Aí você diz 304? Sim, é esse console aqui, ó, 304. A gente está pegando um objeto do JavaScript num formato semelhante ao formato JSON, beleza? Professor, mas e os dados do usuário foram para onde? Percebam aqui o seguinte, eu vou só ampliar aqui as minhas ferramentas de desenvolvedor, vou clicar aqui na seta do botão mais, guias, e vou clicar aqui em aplicativo ou applications, e aqui do lado esquerdo você vai clicar em storage, tá? Ou local storage, e você vai clicar aqui em 127 ou localhost. Então você vai clicar aqui nessa primeira opção, percebam que ele criou aqui, eu vou só ampliar um pouquinho mais, ele criou uma chave chamada dados com os valores. E observem que ele mostra aqui exatamente todos os dados que eu preenchi. Então eu já consigo armazenar os dados do usuário. E se eu quiser acessar esses dados do usuário, eu consigo. Se eu vier aqui no meu console, local storage, e observem que só de eu colocar aqui local storage, ele já mostra aqui embaixo que tem uma informação nesse meu storage. Se eu utilizar o método getItem, se eu passar o nome do objeto que eu quero pegar, aqui no caso que é dados, e eu teclar Enter, observem que ele mostra para mim todas as informações. Porém, ele não está mostrando todas as informações no formato muito legível. Se a gente, por exemplo, fizer um parse dessas informações, aí ele mostra para a gente num formato um pouquinho mais legal. Se eu fizer aqui um JSON.parse, se eu fizer um parse desse meu local storage.getItems dados, deixa eu ver, faltou só fechar esses parênteses, acredito que é isso. Se eu fizer o parse do meu JSON, eu vou teclar Enter, observem que ele já vem aqui no formato bem legível. Aqui ele estava no formato de string, aqui em cima, quando a gente faz o get, ele retorna tudo como se fosse uma string única. E aqui ele já retorna num formato JSON legível. Ou seja, eu já consigo agora armazenar as informações acerca do usuário. Eu poderia fazer isso também acerca do pedido. Obviamente, pessoal, prestem atenção, eu vou fechar aqui, vou só limpar o meu console. Obviamente, isso aqui não é a forma correta da gente armazenar dados. Se você armazena dados dessa forma, o usuário pode vir aqui, acessar o aplicativo, ele pode vir bem aqui e pode, por exemplo, apagar essa chave. Ele pode apagar literalmente a chave, pronto, os dados se perderam, eles não estão mais disponíveis ali. Então, não é a forma correta da gente fazer o armazenamento persistente de dados. Eu só estou mostrando para vocês uma alternativa para que você possa fazer um teste para ver. Se eu guardar essa informação aqui, para eu poder consultá-la, mesmo que você feche o browser, a informação vai ficar no local storage até que você substitua ela ou que você apague ela. Então nós vimos aqui como salvar essas informações. Só que além dessa questão de armazenar, é interessante também a gente fazer mais algumas ações simples. Após a gente pegar os dados, é importante que o nosso formulário fique limpo. A gente tem o formulário de identificação. Então observe, quando eu digitei form, eu tenho aqui um seletor dele, porque a gente fez a seleção dele, forma identificação. Eu posso fazer um reset do meu formulário. Esse reset serve para eu poder limpar o formulário, para que nas próximas vezes que eu entre naquele formulário, ele já esteja limpo. Outra coisa que eu posso fazer, e é super importante você entender, é a seguinte: se eu estou aqui no meu formulário de identificação e eu vou para uma próxima etapa, então eu vou ter que ocultar o meu elemento, que é a minha section identificação. E por fim, eu vou ter que mostrar o próximo elemento que eu quero. O próximo elemento que eu quero mostrar é a minha section de pagamento. Então as ações que a gente adicionou basicamente foram só essas 4 linhas aqui. Da linha 305 até a linha 308, o que eu fiz aqui foi basicamente utilizar o local storage para poder armazenar as informações do usuário, resetar o formulário, ocultar o formulário de identificação e mostrar a seção de pagamento. Com isso, a gente vai refazer o processo. A gente não tem mais nada ali no local storage, né? Então eu vou clicar no produto, vou adicionar o carrinho, vou continuar.
Eu não consigo finalizar o cadastro se eu não tiver feito o preenchimento, então eu vou fazer um preenchimento rápido aqui. Feito o preenchimento, finalizei cadastro. Tá finalizado o cadastro, a gente já conseguiu seguir aqui para a página de pagamentos. Na próxima aula, a gente vai ver como processar os dados para poder trazer as informações do pedido, do usuário e também fazer o processamento dessa página aqui, especificamente do pagamento. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!